want to build up on what we said this morning, Eu quero construir, adicionar acima daquilo que falei esta manhã, where I said how Jesus invites us to come to Him como eu disse, como Jesus quer que nós nos dirijamos a Ele, because we know from our experience how weak human beings are, porque nós sabemos de nossa experiência o quanto nós, como seres humanos, somos fracos. How many of you have told me even today Quantos de vocês me disseram, até mesmo hoje, that the doctors have told you we cannot heal you que o médico disse que não pode te curar and we don't even know what is wrong with you? e disse também que nem sabe qual é a sua enfermidade? And the answer is Jesus knows what is wrong with you. E a resposta é, Jesus sabe o que está errado com você. And Jesus therefore can heal you. E Jesus, portanto, pode curar-te. But you have to go to Him Mas você tem que se dirigir a Ele and not to anybody else, e não a ninguém mais, not even to Father Rufus. nem mesmo ao Padre Rufus. I'm just a sign and an instrument. Eu sou somente um sinal, um instrumento. Only Jesus heals. Somente Jesus cura. As Jesus himself said in John chapter 10 verse 10. Como Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 10, Don't versículo forget this 10. verse. Não esqueça esse versículo. Jesus says, everybody else have come to destroy. Jesus disse, todos vieram para destruir. I only have come Somente eu vim that you may have life. para que vós tenhais vida A life to the fullness. e vida em abundância. Give the Lord a big clap for Um that. aplauso ao Senhor por isso. Has any human being ever said that thing since Adam and Eve till today? Alguém mais disse algo assim desde Adão e Eva até hoje? Nobody, Ninguém. except Somente Jesus. Jesus. Jesus only has said, I've come to give you life, Somente Jesus disse, eu vim para lhes dar vida, and not a little life, e não uma vida pequena, or life in just one part of your personality, ou a vida somente em parte da sua personalidade, but life to its fullness. mas vida em plenitude. This is what I want to talk to you in this session. É isso que eu quero falar a vocês neste momento. As I said earlier, Como eu disse antes, the process of healing begins when we listen to the Word of God. o processo de cura começa quando ouvimos a palavra de Deus. Because the Word of God, which both helps us to know what is our problem Porque a palavra de Deus tanto ajuda a sabermos qual é o nosso problema, and helps us to deal with that problem. como também nos ajuda a como tratar do problema. Today I had two cases, Hoje eu tive 2 casos, and there were cases that we've been suffering for a long time, casos de pessoas que têm sofrido por muito tempo, but the solution was so simple and so easy. e a solução era tão simples e tão fácil. I helped them to know the cause of their problem, Eu os ajudei a descobrir a causa dos seus problemas. and then I helped them to pray that the Lord will heal them. E eu os ajudei a rezar para que o Senhor as curasse. And that's what we should do. E é isso que devemos fazer. That's the whole secret of quick and effective healing. Este é o segredo da cura rápida e efetiva. To ask the Spirit to help you know the real cause of your problem. Nós precisamos ser ajudados para encontrar a causa real do nosso problema. In both these cases, they were telling me their symptoms, Em muitos desses casos, as pessoas me contam apenas os sintomas. and the Lord has not come to take away our symptoms, E Jesus não veio para tirar e nos livrar dos nossos sintomas, but to heal us of our diseases, mas ao contrário, para nos curar de nossas doenças, by revealing to us the reasons and the causes of our sicknesses. revelando a nós as razões e as causas das nossas enfermidades. And in both these cases, the signs of healing and deliverance was so evident and quick. Em ambos os casos, os sinais de cura e libertação foram tão evidentes e tão rápidos. And I feel very sad they had to wait for such a long time to experience God's healing and delivering love. E eu me sinto triste que essas pessoas têm que esperar por tanto tempo para poder experimentar a cura e a libertação do Senhor. Now I'd like to tell you example
that will help you to understand what I want to speak Então today. quero contar agora um exemplo que vai ajudar você a compreender sobre o que eu quero falar hoje. I'm only afraid I may have told you to this before, Eu só tenho medo que eu já tenha contado isto antes. but often we need to listen to the same thing again and again. Mas com frequência a gente precisa ouvir a mesma coisa várias vezes. And I refer to an incident that took place in 1977. E eu vou me referir a um acontecimento que houve em 1977. Just a few months after I was released for the work of the charismatic renewal by my Cardinal Archbishop of Mumbai. Alguns meses depois de eu ter sido liberado pelo meu cardeal arcebispo para trabalhar somente nos encontros da renovação. And I went to give a charismatic retreat and mission in the city of Madras. Today it is called Chennai. Eu fui dar um retiro de renovação numa cidade chamada hoje Chennai. And this charismatic mission was in the church of Our Lady of Lourdes, E esse retiro carismático foi na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, conducted by the Salesian Fathers, conduzida pelos padres salesianos. the same congregation to which Father Jonas Abib belongs. A mesma congregação do padre Jonas. The Salesian Fathers are good people, Os padres salesianos são muito bons, like Don Bosco, their founder. como Dom Bosco, seu fundador. So it was in that church I was giving this mission. Então era nessa igreja que eu estava dando essa missão. From Sunday to Sunday, every evening I was proclaiming the word of God. De domingo a domingo, todas as noites, eu fazia a proclamação da palavra de Deus. In the mornings, afternoons, I was helping people for personal counseling. E nas manhãs e nas tardes eu ajudava as pessoas I em was available aconselhamento to them pessoal. for confessions, Ajudava-os na confissão, counseling, no aconselhamento and being prayed over. e também para oferecer oração. On the second morning, Na segunda manhã, a young man came to see me um jovem veio me ver with a problem. com um problema. Of course, people come to me only with problems. As pessoas só vêm até mim com problemas. They don't bring to me sweets or whatever, Eles não only vêm problems. eles não vêm me trazer doces ou coisas boas, só problemas. So that is my life, Essa é a minha vida, day and night, dia e noite, even in the aeroplanes. até nos aviões. So what was his problem? Qual era o seu problema? He told me that his wife had left him, Ele disse que a esposa dele o havia deixado, taking with her the two small children. levando com ela dois filhos pequenos. That this is a typical problem all over the world. Esse é um problema típico em todo o mundo. A breakdown in marriage Uma quebra no relacionamento do and matrimônio the effect on it on family life, on children. e o efeito disso na vida da família e nas crianças. In many ways, that is the most important problem facing the church and facing the world today. De muitas maneiras, esse é o problema mais importante que a igreja e a sociedade precisam enfrentar. The breakdown of marriage A falência dos and the matrimônios breakdown of family life. e a quebra nas famílias. So I thought he had come to blame his wife, E então eu pensei que ele veio para culpar a sua esposa. but I was surprised when he told me Mas eu me surpreendi quando ele disse that the word of God he heard me speak the previous evening, que a palavra de Deus que ele tinha me ouvido pregar na noite anterior, like the one I spoke earlier today, como a palavra de Deus que eu falei hoje mais cedo, had such an impact on him tinha feito tamanho impacto sobre ele, that he now told me, que ele agora estava me dizendo: now I realize it has been my fault. agora eu percebo que foi minha culpa. Again, I want to repeat what I said this morning, Quero repetir o que eu disse esta manhã, that in the Catholic Church, que na Igreja Católica, the beginning of a new life always begins when we listen to the Word of o God. começo de uma nova vida sempre começa quando nós ouvimos a palavra de Deus, That will then lead us to do the next most important thing, to bring all our sins to the God of love for His forgiveness. que nos leva a fazer a segunda coisa mais importante, que é trazer os nossos pecados
para serem perdoados pelo Senhor. That's why I often tell priests when I give them retreats. Por isso eu digo sempre aos sacerdotes quando eu dou o retiro a eles. I said the two most important things that you as priests need to do As duas coisas mais importantes que você, sacerdote, deve fazer is to proclaim the word of God every Sunday é proclamar a palavra de Deus aos domingos and to be available to people to make the e confession. estar disponível às pessoas para ouvir as suas confissões. For 5 years, I was asked to come back to my diocese of Bombay. Por 5 anos eu fui solicitado pelo meu bispo para permanecer na minha paróquia em Bombaim. I was like grounded. Eu fui como que colocado de castigo. All the years I was flying in the air. Todos os anos que eu estava voando pelo mundo inteiro, I was grounded. e aí eu fui colocado no chão. And I was asked to be a parish priest. E o bispo me pediu que eu fosse And um pároco. I obeyed it. E eu obedeci. And when the first day in this parish, E no primeiro dia nessa paróquia, the 1st of June 2002, no 1º de junho de 2002, I told my parishioners eu disse aos meus paroquianos that the two things I want to do in this parish que as duas coisas que eu queria fazer nessa paróquia is every Sunday to make the Eucharist a means of proclaiming the good news. é fazer de cada domingo a Eucaristia a forma de proclamar a boa nova do Senhor, Not just to give a homily, não simplesmente dar uma homilia, but to proclaim the good news. mas proclamar a boa nova, So that as you listen to the good news every Sunday, para que você, ouvindo esta boa nova todo domingo, your lives will change. as suas vidas possam se transformar. The Sunday Mass is meant to bring a revolution, a change in every person and in the whole parish. A missa dominical existe para proporcionar uma transformação, uma revolução na vida das pessoas. And therefore I did not just preach, but I gave long, powerful sermons. Portanto, eu não simplesmente pregava, mas eu dava sermões longos e no poder. And people came from all the neighboring parishes to hear Mass on Sundays in my E parish. as pessoas vinham de todas as paróquias vizinhas para ouvir a missa na minha paróquia aos domingos. Even though my sermons were a bit long. Mesmo que os meus sermões eram um pouquinho longos. And secondly, I told my people, E em segundo lugar, eu disse para o meu povo: I will be available to you eu estarei disponível para vocês 24 hours a day, 24 horas por dia, 7 days a week, 7 dias por semana, 365 days a year. 365 dias por ano. To any one of you that have Para qualquer um de vocês que tenha qualquer dificuldade, to any one of you that have any type of problem, qualquer um de vocês que tenha qualquer tipo de problema, and I put a bench outside my room, eu coloquei um banco do lado de fora da minha but sala people would come and sit down. para que as pessoas pudessem vir e sentar-se. As I'm available to you for confessions, Eu disse: eu estou disponível a vocês para a for confissão, counseling, aconselhamento for even just being prayed over. e até para receber oração. And therefore slowly the word went round. Então essa palavra se espalhou. People used to come on Sundays and every day from all the neighboring parishes of E Bombay, as pessoas começaram a vir todos os domingos de todas as paróquias ao redor, from all the dioceses of India, de todas as dioceses da Índia even from other countries. e até de outros países. And what did they come for? E eles vinham para quê? Not for physical healing. Não buscando cura They física, came mainly to make a good confession. vinham para fazer uma boa confissão. Then for inner healing E depois então a cura interior acontecia and deliverance. e a libertação acontecia. That's what they came for. Por isso eles vinham. And that's why I was now in the city giving a mission in the Salesian parish. E então eu estava lá naquela cidade dando essa missão naquela paróquia salesiana, Because as I told the priests, every time I gave a retreat for priests, porque como eu disse, todas as vezes que eu dou um retiro para padres, I'll tell them what our people need most from you and from me as priests, eu digo a eles o que as pessoas mais precisam de mim e deles como that we sacerdotes, make ourselves available to them que nós nos façamos disponíveis para as pessoas, physically fisicamente, and emotionally. emocionalmente, That they want somebody to listen to them porque eles precisam de alguém que os ouça,
somebody to whom they can pour out their hearts Alguém para quem eles possam abrir o coração in perfect confidence em completa confiança and without the slightest condemnation. e sem nenhum tipo de condenação. And therefore, I would ask you, there are many priests here, go to them for confessions. Então eu digo a vocês, há vários padres aqui, busquem a confissão. You worry them, Jogue as suas preocupações sobre eles. and you tell them, I have told you to do that. Pode ir dizer que eu mandei vocês irem lá. Keep them busy. Mantenha-os ocupados. Of course, they have come for themselves, they come also to help you. Eles também vieram por eles mesmos, mas vieram também para ajudar vocês. So this is what this man told me. Então foi isso que esse jovem me disse. Again, I repeat, it's a problem, it's a common problem everywhere, from Brazil and all over the E world. eu repito, é um problema comum aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. That his wife had left him, Que a sua esposa o deixou, taking with her the two small children. levando com ela as duas crianças pequenas. So I thought he had come to ask me to help him to get his wife back to him. E eu pensava então que ele veio a mim para que eu o ajudasse a obter de volta a sua esposa. But there was no mention of that at all. Mas ele não mencionou isso em momento algum. I soon realized he's come for himself. E eu logo percebi que ele veio por ele mesmo. He said, Father, I now realize it has been my fault. E ele disse, Padre, agora eu percebo que foi minha culpa. I've been drinking too much. Eu tenho bebido muito. I'm almost an alcoholic. Eu sou quase um alcoólatra. I've been very violent. Eu tenho sido muito violento. And I've been beating my wife. Eu tenho batido na minha esposa. It has been my fault. Foi minha culpa. That's the power of the Word of God. Isso é o poder da palavra de Deus. To make people aware Fazer com que a pessoa perceba that if we want to change others, que não mais mudar os outros, if we want to change our family, mesmo querendo mudar a família, if we want to change a husband or wife, que se você quiser mudar o seu esposo ou a sua esposa, we must first change oneself. nós precisamos primeiro nós mesmos mudar. Amen. Amém? So he said, Father, I now realize it has been my fault. E então ele disse, Padre, agora eu sei, percebo que foi minha culpa. And then he made a beautiful confession. E então ele fez uma linda confissão. A sincere and thorough confession of his whole life. Uma confissão sincera e completa de toda a sua vida. I repeat, a sincere and thorough confession of his whole life. Uma confissão completa e sincera de toda a sua vida. I still remember seeing the tears of repentance that welled up in his eyes. Eu ainda me lembro das lágrimas de arrependimento que brotavam dos seus olhos. I can never forget his face with the tears of joy now coming. Eu não consigo me esquecer das lágrimas de alegria que também vinham quando ele ia falando. As he experienced God's forgiving love. Na medida que ele experimentava o amor de perdão de Deus. And then he got up to leave. E então ele se levantou. As he was about to leave, E quando ele estava para sair, I suddenly remembered eu de repente me lembrei that when he had come into my room, que quando ele veio para o meu quarto, he had come with a walking stick, ele tinha entrado com uma bengala, limping very badly. mancando severamente. And when he sat down, E quando ele sentou-se, he sat down with his left leg absolutely stiff. ele sentou com a sua perna esquerda totalmente esticada. And so, as I was about to leave my room, E quando ele estava para deixar o meu I quarto, called out to him, eu chamei-o Freddie, e eu disse, Fred, that is his name. que era o nome dele. He turned round. Ele se voltou I said, Freddie, e eu disse, Fred, I thought you had come for your leg. eu pensei que você tinha vindo por causa da sua perna. He continued to stare at me without saying a word. Ele ficou pasmo, olhando para mim sem dizer nada. I said, don't you want Jesus to heal your leg? E eu disse, você não quer que Jesus cure a sua perna? He still looked at me without saying a word. E ele ficava olhando para mim sem dizer uma palavra. But I pressed on. Mas eu
insisti. I said, wouldn't you want me to pray with you for your leg? Eu disse, você não quer que eu reze por você, pela sua perna? And then he spoke E então ele falou and he said, e disse, if you want, you can pray. se você quiser, você pode rezar. And then I knew he had not come for his leg, E então eu percebi que ele não veio por causa da sua perna. as I mistakenly thought at first. Como eu pensei errado no início, He had come for the real thing, ele tinha vindo pela razão the correta. thing that was most important for him. Ele tinha vindo pelo aquilo que era mais importante para ele. He had come to be reconciled with God as Father Ele tinha vindo para se reconciliar com Deus Pai and to experience God's forgiving love. e experimentar o amor de Deus que perdoa. That's what he had come for. É por isso que ele veio. And then there came to my mind a beautiful verse from the Sermon of the Mount, E então veio à minha mente um lindo versículo do Sermão da Montanha, where Jesus then speaks on later on in the Gospel, que Jesus fala depois também no Evangelho, where Jesus says, onde Jesus diz: seek ye first the kingdom of God buscai em primeiro lugar o reino de Deus and its righteousness, its holiness, e a sua justiça, a sua santidade, and everything else will then be given to you. e tudo mais vos será dado. Mark's Gospel, chapter 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verse 33. versículo 33. Easy to remember. Fácil de lembrar. 6 6 equals 3 plus 3. é igual a 3 mais 3. For me, this is the secret of total healing. Ali para mim está o segredo da cura total. Matthew chapter 6, verse 33. Mateus capítulo 6, versículo But the Lord 33. Jesus himself says, Quando Jesus mesmo diz: seek ye first the kingdom of God. buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Put God first in your life. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Put God at the center of your life. Coloque Deus no centro da sua vida. Seek to be as holy as He is. Busque ser tão santo quanto Ele. Seek ye first His kingdom in your life. Busque em primeiro lugar o seu reino na sua And vida. then Jesus says, Então Jesus diz: everything else, tudo mais. I repeat, everything Eu else, repito, tudo o mais. I repeat, everything else will be given to you. Eu repito, tudo mais vos será dado. Give the Lord a big clap for this fantastic Aplauso ao promise. Senhor por essa promessa fantástica. Could anyone in the world have said something so beautiful, Alguém mais no mundo poderia ter dito algo tão lindo, so true? tão verdadeiro. Put God first in your life, Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida and His kingdom will enter your life. e o reino de Deus entrará na sua vida. So I called Freddie. Então eu chamei o Fred I told him to sit down. e eu disse a ele que se sentasse. He sat down with his left leg absolutely stiff. Ele sentou-se com a sua perna esquerda totalmente esticada. And he told me what had happened to his leg. E ele me contou o que tinha acontecido com a sua perna. He was working in the Dunlop tire factory Ele estava trabalhando na fábrica de pneus Dunlop, that manufactures the big tires for the aeroplanes and for the lorries. numa unidade da fábrica que fabricava grandes pneus para aviões e para And grandes one day caminhões. the brakes of the machine he was operating failed. Então um dia a máquina que ele estava operando And falhou the connecting rod e a correia de conexão began to beat his left knee repeatedly. quebrou e começou a bater na sua perna esquerda. His left knee was shattered. E a sua perna esquerda foi quase que esmagada. He was in hospital for 6 months. Ele ficou no hospital por 6 meses. 6 months. 6 meses. In Prasbora, the most famous hospital in India, E aquele era o hospital mais famoso da Índia, conducted by the American missionaries. conduzido pelas missionárias americanas. By the end of 6 months, the doctors told him, Ao final de 6 meses, os médicos disseram: I'm afraid, Freddie, you will have to be an invalid all your life. eu tenho medo, Fred, parece que você vai ficar mesmo inválido pelo resto da sua vida. Even the damaged cartilage had been removed. Até mesmo as cartilagens foram removidas.
No amount of physiotherapy could move his knee even 1 millimeter. Nem a melhor fisioterapia conseguia fazer com que o seu joelho dobrasse 1 milímetro. In spite of a weight being put on his ankle to move his knee. Tinham que fazer uma colocação de peso na sua perna para tentar mover He o seu lost a joelho. high job, Ele perdeu o seu emprego but the company gave him a very small job e a companhia deu a ele um pequeno with a emprego. very small pay Um pequeno emprego com um pequeno as salário, compensation. como uma compensação. And when Freddie told me all this, Quando o Fred me contou tudo isso, I claimed the promise of Jesus. eu reclamei a promessa de Jesus. I said, Lord, Freddie has come here not for a physical healing, but seeking you and your kingdom. Eu disse, Senhor, o Fred veio aqui não buscando a cura física, mas buscando em primeiro lugar o seu reino. And therefore, I claim the second part of your promise, Portanto, eu reclamo a segunda parte da sua promessa, which he does not know, que ele não sabe. that everything else should be given to him. Ou seja, que ele não pediu que tudo o mais fosse dado em acréscimo. I put my hands on his bare knee. Então eu coloquei a minha mão suavemente sobre ele. He told me afterwards he wanted to shout at me not to touch his knee. Depois ele me disse não toque. E depois ele me disse que ele não queria que tocasse o joelho, His knee had become so sensitive porque o seu joelho tinha se tornado tão sensível that he had to have a special cloth wrapped around his knee day and night. que ele tinha que ter um tecido especial envolvendo o seu joelho dia e noite. But now when I put my hand on his bare knee, Quando eu coloquei a mão suavemente no seu joelho, he felt no pain. ele não sentiu dor. And as I began to continue praying over him, E quando eu continuei a rezar sobre ele, his knee began to bend o seu joelho começou a dobrar-se and to bend still more e a dobrar-se mais and to bend still more. e a dobrar-se mais. And there he was kneeling on both his knees for the first time in those 6 years. E logo ele se ajoelhou nos dois joelhos pela primeira vez em 6 meses. Freddie began to cry out. E então o Fred começou a gritar. He began to cry out, miracle! E ele começou a gritar milagre. I said, wait a moment. E eu disse, espera um pouco. I said, now stand up. E eu disse, agora levante-se. He stood up. Ele se levantou. He began to cry out, miracle! E ele gritou ainda mais forte, milagre. Wait a moment. E eu disse, espera um pouco. I said, now bend over. Agora eu disse, se agache. He bent over. Ele se agachou. I said, now walk about. E eu disse, anda um pouco. He began to walk about. Ele começou a andar He cried out, e miracle! gritava milagre. Wait a moment. Eu disse, espera um pouco. I said, now go up and down the steps. Agora você vai andar os He went degraus, up and down the os steps. degraus da escada, para He cima e para cried out, baixo. miracle! E ele gritava, milagre. I said, not yet. E eu disse, ainda não. I said, now run. E eu disse, agora corre. He ran Ele correu. and he went running home. E ele correu até a casa dele. And that was the last I saw of him. E foi a última vez que eu vi. That evening, when I was giving the second sermon, Naquela noite, quando eu estava dando a segunda palestra, o I was segundo preaching sermão, at the altar, eu estava pregando no altar. and suddenly I saw Freddie entering that church E de repente eu vi o Fred entrando na igreja, with his walking stick up in his hand. com a sua bengala levantada sobre a sua cabeça. He came to the altar, Ele veio até o altar, put the walking stick on the altar, colocou a sua bengala no altar and spoke on the mic e falou no microfone. and testified to what Jesus had done for E him. testemunhou o que Jesus tinha feito por ele. Of course, he interrupted my sermon, Claro, ele interrompeu o meu sermão and then he went out of the church. e foi embora. That's not the end. E ainda não é o final. Next morning, Na manhã he seguinte, went to his factory, ele foi à sua fábrica, riding on this bicycle he had not used for 6 years. na sua bicicleta que ele não usava fazia 6 anos. When the factory workers saw that, Quando os trabalhadores da fábrica viram ele chegando na they bicicleta, reported that their boss, eles contaram isso ao chefe who was dele, a Hindu,
que era um indiano, and his boss called Freddie. e o chefe dele chamou o And Fred, Freddie testified to what Jesus had done for him. e Fred testemunhou para o seu chefe o que Jesus tinha feito por ele. And once his boss signed an order Então o seu chefe assinou um memorando, restoring him back to that old job he had, dando de volta para ele aquele emprego que ele tinha antes, with that old high pay, com um alto pagamento. and had his photo back in the machine published in the magazine of the company E tudo isso foi publicado na revista da companhia, with a detailed account of this miracle. detalhando todos os detalhes desse milagre. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor agora por isso. Whenever I tell a story, I find it difficult to believe it really happened. Eu mesmo contando a história, eu sinto dificuldade em acreditar como aconteceu. To me, it's like a fairy tale, Para mim parece um conto de fadas, and that's not the end. porque não é o final. Jesus always completes the work. Jesus sempre completa o seu trabalho. On the cross, he said, "It is finished." Lá na cruz ele disse: tudo está That consumado. Naquela noite, That very night, naquela mesma noite, his wife came back to him a sua esposa voltou para ele with the two small com children. as duas crianças pequenas. Now give the Lord a big clap. Agora sim, aplauso ao Senhor. Seek ye first the kingdom of God, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, and everything else will follow. e tudo mais vos será dado. What therefore should we seek? Portanto, o que é que nós devemos What buscar? I'm going to say is very important, E o que eu quero dizer agora é muito importante, because if we do what I'm telling you now, things will happen even today. porque se você fizer isso que eu vou dizer a você agora, as coisas acontecerão ainda hoje. We should seek the kingdom of God, Devemos buscar o reino de Deus, God's promises in my life. as promessas de Deus na minha vida. And then Jesus says everything else will follow. E Jesus diz: tudo mais vos será dado. That's what Freddie did. Foi o que Fred fez. He first sought the kingdom of God. Ele buscou em primeiro lugar o reino de He Deus. asked the Lord for the three most important healings we all need. Ele pediu ao Senhor as 3 curas mais importantes que todos nós precisamos. And the Lord gave to him, E o Senhor deu a ele, without his asking, sem que ele pedisse, sem que ele pedisse, 3 other minor healings. 3 outras curas menores. What did Freddie ask for? O que Fred pediu? The most important healing Freddie asked for was a spiritual healing A cura mais importante que o Fred pediu foi a cura espiritual. of his broken relationship with God. Do seu relacionamento quebrado com o Senhor. Broken because of his personal sin. Quebrado por causa do seu pecado pessoal. And the Lord healed him spiritually. E o Senhor então o curou espiritualmente. When Freddie experienced God's forgiving love, Quando Fred experimentou o amor de Deus que in the perdoa, sacrament of reconciliation, através do sacramento da reconciliação. the tremendous gift of the Holy Spirit to the Catholic Church. Dom tremendo do Espírito Santo para a Igreja Católica. That's the first healing experience. Primeira cura que ele experimentou. Always a spiritual healing. Sempre uma cura espiritual. When you experience God's forgiving love. Quando experimentamos o amor de Deus que perdoa. Secondly, what Freddie asked for Em segundo lugar, o que Fred pediu and experienced was an emotional healing foi o que ele experimentou, uma cura emocional of the deep emotional hurts he'd experienced from people, da ferida emocional que ele sentia das even pessoas, from his own family, até mesmo da sua própria família, beginning with his wife. começando por sua esposa. And the Lord healed him emotionally E o Senhor o curou of emocionalmente all his emotional de hurts todos os seus ferimentos emocionais when he forgave quando ele perdoou his wife a sua esposa and all the people in his life that had hurt him. e todas as pessoas em sua vida que o haviam ferido. That's the second most important healing all of us, you and I, need. Esta é a segunda mais importante cura que
todos nós, eu e você, precisamos. An inner emotional healing of the emotional hurts and wounds we have received from one another. Uma cura emocional interior das feridas emocionais que todos nós recebemos. And the third healing Freddie asked for E a terceira cura pela qual o Fred pediu was a deliverance foi uma libertação from the evil power of alcoholism. do poder maligno do alcoolismo. And the Lord gave him an instant deliverance from alcoholism, E o Senhor deu a ele uma libertação imediata do alcoolismo, instantly and completely. instantaneamente e completa. Como? When he renounced every occult practice he or his family had been dealing with. Quando ele renunciou às práticas ocultas que ele e a sua família tinham se envolvido. There's a third healing we all need and should ask for today É a and terceira, these days. é a terceira cura que nós todos precisamos e pela qual devemos pedir hoje. A deliverance from any influence of Satan on our lives. A libertação de qualquer influência de Satanás em nossas And vidas. that can only happen when I renounce every occult practices done by my parents, my grandparents and by myself. E isso só pode acontecer quando eu renuncio o envolvimento com práticas ocultas que eu tive, meus pais, meus avós. That is what Freddie asked for. Foi isso que o Fred pediu. And then the Lord gave to Freddie, without his asking, E então o Senhor deu ao Fred, sem que ele pedisse, without him asking, three other minor healings. 3 outras curas menos importantes. Number one, Número 1, it was a physical healing foi uma cura física of his inability to walk. da sua incapacidade de andar. He never asked me to pray for the healing of his leg. Ele não me pediu que eu rezasse pela sua perna. It was I that volunteered and suggested that I should pray for his leg. Fui eu que me voluntariei e sugeri que eu rezasse pela sua perna. And the Lord healed him without his asking. E o Senhor o curou sem mesmo ele ter pedido. Often people ask me at programs like this Com frequência as pessoas me pedem em encontros como este to pray for them for some sickness para que reze por alguma enfermidade or some problem they have in their bodies. ou algum problema que eles têm físico. And the Lord says, I know you need this physical E healing, o Senhor diz: eu sei que você precisa desta cura física, but mas first seek me. busque-me em primeiro Put me at lugar. the center of your life. Coloque-me no centro de sua vida. Seek my kingdom, Busque o meu reino. and the physical healing will follow immediately. E a cura física vai acontecer imediatamente. Secondly, Em segundo, Freddie received from the Lord without his asking Fred recebeu do Senhor, sem ter pedido, a financial healing. uma cura financeira. The Lord gave him back that job he had without his asking. Deus deu de volta a ele o emprego que ele tinha sem que ele tivesse pedido. In the same way, Da mesma maneira, people often ask me to pray that they may have a good job, as pessoas normalmente pedem que eu reze para que tenham um bom emprego, for the case that they have in court, ou para aquele caso que ele tem na justiça, for some property problem. ou algum problema com propriedade. And what is the Lord telling them? E o que o Senhor está dizendo a essas pessoas? But first seek me and my kingdom. Buscai em primeiro lugar o meu reino. Seek my glory. Buscai a minha glória. Make me the center of your life. Faça-me o centro de sua And the vida. Lord says, everything else, E o Senhor diz tudo o mais. even your job, Até mesmo o seu your emprego, business, seus negócios, your case in the court will follow. seus casos na justiça serão resolvidos. And I've seen that happening day after E day. eu tenho visto isso acontecer dia após dia. And thirdly, E em terceiro, what Freddie received from the Lord without his o asking que o Fred recebeu do Senhor sem ter pedido was a financial healing, foi uma cura financeira. was a matrimonial healing. Melhor, foi a cura matrimonial. His wife came back to him A sua esposa voltou para ele, without any effort on his part, on my part, on the part of the parish priest to get her back. sem um esforço nenhum da parte dele, da minha parte, ou da parte do pároco da paróquia deles. That very day, Na mesma noite, on her own. por ela mesma. And now I met them, Então, quando eu encontrei,
The children are now married. E depois eu encontrei os filhos já estão casados. Often people ask me to pray for their marriage, Com frequência as pessoas pedem que eu reze pelos seus to casamentos, pray for their family, reze pelas famílias, to pray that they may have a child, que reze para que possam ter filhos, to pray for the problems in their neighborhood. que rezem por causa de problemas na vizinhança, Like in the 2 cases I had this morning. como nos casos que eu tive esta manhã. And the Lord says, I know you need a matrimonial and a family healing. E o Senhor diz, eu sei que você precisa de uma cura no matrimônio e na família, But mas put me first in your life. coloque-me em primeiro lugar na sua vida. Seek the healer, not the healing. Busque o curador, não a cura. Seek the deliverer and not the deliverance. Busque o libertador, não a libertação. The Lord says, and that will follow. E isso vos será dado. And that's what happened in the case of Freddie. E isso foi o que aconteceu no caso de Fred. And therefore, this is what I want to share with you, the second talk of today. E isso que eu queria partilhar com vocês nessa segunda pregação de hoje. The secret of a healing which is both complete and quick. O segredo de uma cura que pode acontecer completamente e rapidamente. Matthew Gospel, chapter 6, verse 33. Evangelho de Mateus, capítulo 3, capítulo 6, Seek ye versículo first the kingdom 33. of God Buscai em primeiro lugar o reino de Deus and His righteousness, e a sua justiça, and everything else will follow. e tudo mais vos será dado. And therefore, one of my favorite songs is this. Portanto, uma das minhas canções favoritas é esta. Seek ye first the kingdom of God and Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Solta a voz, aleluia, bem forte. you can now sit down. Você pode sentar-se. I would like to end by giving you another incident Eu vou terminar contando mais uma história, when Matthew 6:33 was the answer. onde Mateus 6,33 foi a resposta. I give the example of a man that was very bad, Eu dei o exemplo de um homem que estava muito mal, an alcoholic, um alcoólatra, who was very violent at home. que era muito violento em casa. And you know what the Lord did to him? E você agora sabe o que o Senhor fez com ele. And when I was giving a retreat to the priests and bishops of South India, Quando eu estava dando um retiro para padres e bispos no sul da Índia, he came to give his testimony. ele veio dar o seu testemunho. They knew him very well. E você o conhece muito bem. And his testimony helped them more than even my E o preaching. testemunho que ele deu ajudou muito mais até do que a minha pregação. But I want to end by giving you
a similar story of how even a priest, a bishop, when applying this thing to himself, can change his life and change the life of other people. Quero dar o exemplo de como um padre ou até mesmo um bispo, quando aplica esse versículo do Evangelho em sua vida, pode transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. I was asked to give a retreat in Malaysia, Eu fui solicitado dar um retiro na Malásia, East Malaysia, na Malásia way back in Ocidental. 1980, em 1980, 30 years ago. ou seja, 30 anos atrás. So you can imagine this is one of the early stories. Portanto, essa é uma das histórias mais antigas, They were like the first stories, talvez das primeiras histórias. and they have been followed by thousands of similar stories in all its years. Foram acompanhadas de milhares de outras histórias nesses 30 anos. So I went there with a great desire to preach to East Malaysia and to change East E eu Malaysia. fui lá com esse desejo de pregar para a Malásia e transformar a Malásia. You know, Malaysia is a Muslim country. Você sabe que a Malásia é um país muçulmano, But in East Malaysia, there are many Chinese and local tribal people. mas na Malásia Oriental tem muitos chineses e muitos povos tribais. And the bishop of that diocese, E o bispo daquela diocese, called the Diocese of Miri, chamada Diocese de Miri, in the province of Sarawak, na província de Sarawak, in East Malaysia, na Malásia Ocidental, had personally wanted this retreat. pessoalmente queria esse retiro. Because he told me he wanted to resign as a bishop. Ele disse que ele estava até com vontade de He felt- demitir-se como bispo. He felt it was a total failure. Ele se sentia totalmente que ele era uma falha, um Most of his, fracassado. most of his priests were foreign missionaries. A maioria dos seus padres eram missionários que vinham de fora. And he was the first priest, a local Chinese, who became the bishop. E ele era o primeiro padre local que tinha se tornado bispo. And he felt he could not handle that diocese anymore. E ele sentia que ele não conseguia mais conduzir a sua diocese. And he had made up his mind to resign. E ele estava convencendo-se de que ele deveria demitir-se. But he looked upon this retreat as a hope. E ele olhou nesse retiro, pensou nesse retiro como uma So I esperança. went for this retreat Ele disse, eu vou nesse retiro to give to the 25 priests and the bishop of the diocese. para dar aos bispos e aos padres da diocese. And of course, I was younger and more full with fire and greater faith then. Eu, quando fui dar esse retiro, também era mais jovem, mais cheio de vigor. But then I began to be disappointed Mas eu comecei a desapontá-los, because the retreat began with a champagne party porque o retiro começou com uma festa in the bishop's house. na casa do bispo, And the bishop filled his glass with champagne. com os bispos com os copos cheios de champanhe, And all the priests filled their glasses with e champagne os padres todos com um copo cheio de champanhe to toast the preacher. para cumprimentar o pregador. So I said, this is a jolly good way to begin a retreat. E eu pensei, essa é uma maneira estranha de começar um retiro. And my heart was a bit annoyed. E no meu coração eu estava chateado. How to begin a retreat by drinking champagne? Como que se começa um retiro bebendo champanhe? And as the bishop raised his glass to toast the preacher, E quando o bispo levantou o seu cálice para brindar o pregador, the glass broke into 1,000,000 pieces, o copo se quebrou em milhões de pedaços, like a shower of small bits of glass. que não podia se ver nem o menor pedaço do copo. I can never forget that. Eu não consigo esquecer isso. It was a shock to all the priests and the bishop. Todos ficaram chocados, os bispos e os They was padres. wondering whether anybody had thrown a stone through the window. Alguém pensava se tivessem atirado uma pedra pela janela, But all the windows were closed. mas as janelas estavam fechadas. It was air conditioned. Havia ar-condicionado. So after that initial shock, the bishop filled his glass again, a new glass with champagne, Depois desse momento de susto, o bispo encheu um outro copo com champanhe and raised it up to toast the preacher. e levantou o copo para brindar o pregador. In the middle of that retreat, No meio daquele retiro, there was a football match houve um jogo de futebol.
between the bishops 11 and the vicar generals 11. entre os times dos bispos e o time do vigário geral. I said, this is a jolly good way to have a retreat, E eu pensei, esse é um jeito estranho de ter um retiro, especially for priests. especialmente para padres. A football match, Um jogo de futebol, I had to take part. eu tenho que tomar parte nisso. I was the goalie for the bishops 11, Então eu fui colocado no gol do time dos bispos. and you may not believe it, we won. E você não vai acreditar, nós ganhamos. Not because I was a good goalie, Não porque eu era um bom goleiro, but because the backs were so good, the ball never came to the goal. mas porque a defesa era tão boa que a bola nunca chegou no gol. And then the retreat ended with a big banquet in a 5-star hotel. E o retiro terminou com um grande banquete no Hotel 5 Estrelas. Have you ever been to such a retreat? Vocês já foram num retiro como esse? A banquet in a 5-star hotel. Um banquete no Hotel 5 Estrelas. But God's word is always the winner. Mas a vontade de Deus sempre vence. I preached my first sermon having in mind I'm preaching to and for the bishop. Eu preguei o meu primeiro sermão com a intenção, eu estou pregando pelos bispos e pelos That padres, you'll be healed of his hurts para que eles sejam curados de suas and feridas. not decide to resign. Não que ele desista de... And in the second morning, E na segunda manhã, who entered my room? quem que entrou no meu quarto? The bishop. O bispo. He came to me to make his confession. Ele veio confessar-se comigo. Even as God's word of the previous evening had touched his heart. Assim como a palavra da manhã que eu dei hoje tinha tocado o coração dele. I'm telling you all this, it's been published in the papers. Eu estou contando tudo isso, pode ser publicado. So I'm not giving any secret. Portanto, não estou dizendo nenhum segredo. And how did he make his confession? Como que ele fez a sua confissão? Not sitting down, Não sentado, not kneeling. não ajoelhado, He prostrated himself on the ground mas ele se prostrou no chão and he put his forehead on my feet. e colocou a sua testa nos meus pés. And from there he made his confession, E dali ele fez a sua confissão, crying out his sins clamando, gritando os seus pecados so loudly. tão alto I was afraid people would hear what he was que eu saying. estava com medo que as pessoas fora ouvissem os seus pecados And weeping tears of repentance. e chorando lágrimas de arrependimento. After the retreat, Depois do retiro, he told me ele me disse he wanted to go with me to all the parishes of his diocese. I had to give programs. que ele queria ir comigo a todas as paróquias da diocese para fazer o retiro. He canceled all his appointments. Ele cancelou todos os seus compromissos. And wherever I went, he made sure his room was next to mine. E ele certificou-se de morar perto de mim. If I was going out into the garden, Quando ele estava saindo para o jardim, he would follow me. ele me seguia. He said, "Where are you going?" Ele me perguntava, onde é que você está indo? I said, "I'm not going anywhere. Eu dizia, não estou indo a lugar nenhum. I'm still here." Eu ainda estou aqui. And when he spoke to his people, E quando ele falava ao seu povo, he would say, "I'm here not as your bishop, ele dizia, eu não estou aqui como o bispo de vocês, but as Father Rufus's disciple." mas como um discípulo do Padre Rufus. So you may not believe it, I had a bishop as my disciple. Você pode não acreditar, mas eu tinha um bispo como meu discípulo. On the, on the last day of my program in East Malaysia, No último dia do meu programa lá na Malásia, we had the mass in the cathedral, tivemos uma missa na catedral. and before I could speak, E antes que eu começasse a I falar, told the people, eu disse ao povo, I'm not going to speak anymore. eu não vou falar mais, I've spoken enough, já falei bastante, because wherever I went, the bishop would write down all that I was saying. porque quando eu estava falando eu via que o bispo estava anotando o que eu And estava I said, dizendo. instead, your bishop is going to speak to you. Então o lugar de mim é o bispo de vocês que vai falar para vocês. And I went and sat down. E eu fui lá e sentei-me. And the bishop gave his personal E testimony. o bispo deu o seu testemunho pessoal. And then I went back to India. E eu voltei para a Índia. That's not the end. Mas isso não é o final.
Some months later, I read in a newspaper in India, Alguns meses depois eu li no jornal lá na Índia, maybe even 1 year later, talvez um ano mais tarde, an account of what had happened in the diocese, uma história do que tinha acontecido na diocese, which I published also in our charismatic magazine called Charis India. que eu publiquei também na nossa revista Carismática. And this is what I read. E é isso que eu li. After that retreat, Depois daquele retiro, the bishop asked 2 or 3 priests and 3 or 4 lay people to come with him every day. o bispo pediu que 2 ou 3 padres e 2 ou 3 leigos o acompanhassem todo dia. You spend 1 or 2 hours every morning reading and meditating on the Word of God in the Bible. Eles passavam 2 ou 3 horas cada manhã lendo e meditando a palavra de Deus. And they'll come in the evening spending 1 or 2 hours in personal prayer before the Blessed E Sacrament. passavam à noite 1 ou 2 horas em oração pessoal diante do Santíssimo Sacramento. And after 1 year of such preparation, E depois de um ano de preparação como essa, they went as a team. eles foram como uma The equipe. bishop with 1 or 2 priests or 2 or 3 lay O people bispo e 1 ou 2 padres ou 2 ou 3 leigos to every parish and village of the diocese, em cada paróquia daquela diocese, preaching the Life in the Spirit seminars. pregando os seminários de vida no Espírito. Have you heard of any bishop going around every parish of a diocese preaching charismatic programs? Já ouviu falar de algum bispo percorrendo as paróquias, pregando o retiro carismático de vida no Espírito? This is what happened. Foi o que aconteceu. What was the result? Qual foi o resultado? That part of Malaysia, Aquela região da which is Malásia, a part of the great island of Borneo, que é a parte da grande floresta do Bornéu, the land of the headhunters. a terra de caçadores de cabeça, When I visited homes, I could see little heads shrunk of their enemies. aqueles índios que caçam, decapitam a pessoa e encolhem a cabeça. And in that diocese, Daquela diocese there were many problems. havia muitos problemas Drug addiction was an epidemic. e a vício à droga era uma epidemia. Alcoholism, O alcoolismo, prostitution, prostituição, gang warfare, a batalha entre gangues, suicide. suicídios. But after they went to every parish of that diocese, Depois que eles passaram por cada paróquia daquela diocese, giving each parish a week-long Life in the Spirit seminar, dando em cada paróquia um seminário de vida no Espírito de uma semana, there was a total change. houve uma transformação total. Prostitution disappeared. Desapareceu a Drug prostituição, addiction disappeared. a vício à droga Alcoholism desapareceu, disappeared. o alcoolismo There were desapareceu. so many vocations Houve tantas vocações that the bishop had to build a new seminary for the many que new o bispo vocations. teve que construir um novo seminário para as vocações. I met him some years later Eu encontrei-me com ele alguns anos at a meeting in depois, Asia, num encontro na Ásia. and he spent the whole night with me, E ele passou a noite inteira comigo, telling me all what happened to his diocese. contando tudo aquilo que aconteceu na sua Every diocese. year he would call all the students of the Catholic schools to make a retreat. Todo ano, todos os alunos da escola católica eram levados a fazer um retiro In that final year of schooling. nos anos finais de sua escola. And when they went to E university, quando eles chegavam na he would universidade, invite all the Catholic students to come to make a growth follow-up retreat. eles convidavam todos os jovens da universidade a fazer um retiro de crescimento. Miri has been a place where every parishioner, every person has been baptized in the Holy Spirit. Aquele local foi o local onde todas as pessoas, todos os paroquianos foram batizados no Espírito Santo. It's a place which has been totally transformed Um lugar que foi totalmente by the transformado power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. If you don't believe me, visit it, you'll see what I'm saying Se is você true. não acredita, visite e você vai confiar no que eu estou dizendo. And it all happened E tudo isso aconteceu because a person like the bishop porque uma pessoa como o bispo claimed the promise of Jesus. reclamou a promessa de As Matthew Jesus, 6:33, de Mateus 6,33, which says, "Seek ye first the kingdom of que God diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, in your own life first, na sua própria vida primeiro, in your marriage, no seu in your casamento, family, na sua in your família, parish. na sua paróquia. Put Jesus
center of your life. Coloque Jesus no centro da sua And vida. then Jesus' promises, E assim as promessas de Jesus, everything else, tudo o mais, tudo mais, your physical healing, a sua cura física, your emotional healing, a sua cura emocional, your financial a healing, sua cura your financeira, deliverance, a sua a new libertação, life, a sua nova a new vida, vision, uma nova a new visão, hope, uma nova a esperança, new power uma nova força will follow. vai seguir adiante. Amen. Amém. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Levanta seus braços, solta a sua voz. Aleluia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!